Falando um pouco de futuro de suinocultura, o setor já olha para um futuro sem o uso de óxido de zinco, que já é uma coisa que acontece na Europa. Sem o escudo do óxido de zinco, o desmame expõe o que a granja tem ou não tem de base, rotina, ambiência e dieta. O professor César Garbosa tem defendido uma abordagem pragmática para atravessar essa fase com menos perdas e menos pico de diarreia, combinando manejo sólido, formulação inteligente e aditivos bem escolhidos. Hoje, a ideia é tirar do papel o que funciona no mundo real e o que só dá certo no slide. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Vamos falar um pouco sobre como será, o que nos espera. Bom, de uma forma geral, a gente entende já que a União Europeia proibiu o uso do óxido de zinco, né? Hoje, a União Europeia, a gente pode usar apenas 150 miligramas por quilograma, né? Ou 150 ppm de óxido de zinco na dieta. Acredito que a nossa realidade vai migrar nesse sentido, né? Geralmente, a gente migra semelhante ao que acontece nos outros países, como foi o caso de proibição de uso de melhoradores de desempenho. Então a gente acaba acompanhando as mesmas tendências globais. Então, com certeza, isso daí vai ser algo que vai estar, né, no nosso futuro. Então nós temos que nos preparar o quanto antes. Isso, se antecipando, já as pesquisas já apontam alguns caminhos. Sem óxido de zinco, por onde começar? Quais seriam 3 pilares inegociáveis do seu protocolo de pós-desmame e por quê? Acho que também vale a pena a gente falar, não é fácil sem óxido de zinco. Temos que ser muito sinceros. Não é algo que vai ser simples. Mas sim, né, é possível. Hoje a gente vai fazer uma abordagem um pouco mais nutricional, mas é claro que a gente tem que ter uma visão holística do sistema. Pensando nessa visão holística, a gente tem que pensar como que é o desmame desses leitões, a idade de desmame desses leitões, como que é o preparo do creep feeding, né, o fornecimento de ração inicial para os leitões pré-desmame. Então, isso já é o ponto inicial, nessa preparação para o desmame. Então, subir a idade de desmame dos leitões já é uma possibilidade para a gente conseguir buscar uma alternativa aí para redução do uso do óxido de zinco, né? Ou no futuro aí realmente a eliminação do uso do óxido de zinco. Além disso, nós temos que ter um ambiente muito bom para receber esses leitões no pós-desmame. Diminuir mistura de origens, né? Ter origens únicas. E pensando aí agora do lado nutricional, existem várias estratégias que a gente pode abordar. Inicialmente, a gente tem que pensar em dietas com redução de proteína bruta. Por quê? Para diminuir o nível de proteína fermentável no intestino grosso, onde a gente vai ter uma predisposição por fermentação de micro-organismos patogênicos e, consequentemente, aumentar a diarreia pós-desmame. Além disso, pensando na redução de óxido de zinco, o que nós temos que trabalhar? Poder tamponante da dieta, diminuir nessa capacidade tamponante da dieta para segurar um abaixamento do pH, uma redução dessa pressão de infecção ali do bolo alimentar e, consequentemente, melhoria do desempenho. Então, alguns estudos aí mostram, por exemplo, níveis de 200 miliequivalentes de 0 a 10 dias e 250 a partir aí dos 10 dias. Né? Então, reduzir esse balanço, o ABC4, né, o ABC4 das dietas. Ainda, aí a gente cai no mundo dos aditivos. Né? Os aditivos, existe uma grande gama de possibilidades. Claro que a gente não vai ter uma bala de prata, algo que vai ser resolvido ali, mas a gente tem várias oportunidades. Né? Vamos falar de plasma, né, eu considero mais do que um ingrediente, sim um aditivo, né, tem várias funções benéficas, fitogênicos, polifenóis, ácidos orgânicos fantásticos, né, a gente tem uma grande uso dos ácidos orgânicos, pró, simbióticos, pós-bióticos, né, então a gente tem uma grande gama de possibilidades de tecnologias aí a serem adotadas para a maximização da qualidade nutricional da dieta também, né? A escolha dos ingredientes, a complexidade da dieta, enzimas, né? Então, existe uma grande gama. Me alonguei um pouquinho aí, né? Não, é bom porque a gente faz uma pergunta, professor, acho que isso aí é da alma do professor, né? Ele já passa tudo o que vem ali de necessário. Pensando em E. coli de pós-desmame, sem óxido de zinco,
O que muda no desempenho da dieta e no uso combinado de ácidos orgânicos, leveduras, óleos essenciais ou monoglicerídeos? O que virou núcleo permanente e o que é situacional na sua experiência? A gente sabe, né, que a diarreia pós-desmame ela vai acontecer, né? Então a gente tem que ter estratégias para minimizar essa questão, né, da diarreia. E sim, talvez isso que a gente já falou, né, os ácidos orgânicos, por exemplo, a gente conseguir diminuir pH do trato gastrointestinal, né, blends de ácidos orgânicos onde eles vão ter diferentes pKAs, diferentes locais de ação dentro do trato gastrointestinal, consequentemente ter uma ação mais efetiva. Modulando também o sistema imune, né, isso é extremamente importante, programas vacinais também vão contribuir. Mas voltando aí para a dieta, né? Já estou fugindo aqui. Conforme a gente falou, probióticos. Outra coisa que às vezes a gente tem um pouco de medo, fibra, né? Fibra é extremamente importante também. A gente consegue trazer benefícios para os animais associado aí ao uso de fibras, por exemplo. E o cobre? Quando você ainda aceita níveis mais altos ou outras formas e quando prefere substitutos pensando em microbiota e pressão regulatória? O cobre também vai caminhar, acredito, para o mesmo sentido que o óxido de zinco, né? Então essas doses mais elevadas aí pensando como uma muleta que nós temos, né? Uma forma aí de minimizar problemas de diarreia, né? Desafios sanitários. Então, com certeza, a gente vai ter que reduzir isso no futuro e as estratégias são semelhantes. A gente tem que buscar dietas mais digestíveis, que vão garantir a saúde intestinal. Talvez um ponto que seja importante a gente pensar que o nutricionista ele não tem que ser um nutricionista, ele tem que ser um nutrólogo. A gente, vou fazer aqui a dieta complexa. Esse ano a gente publicou um artigo falando sobre essa questão de complexidade de dieta. A gente não tem que só pensar em complexidade de dieta, é muito mais do que isso. É uma dieta que beneficie a saúde intestinal. Então acho que esse que é o que a gente tem que ter ali como core, né? Como futuro de pensamento, né? Então um nutricionista como um nutrólogo e assim desenvolver uma dieta mais completa, mais apta para o leitão aí ter um bom desempenho. Pensando em ambiência e rotina, quais ajustes simples em creche mais fizeram diferença nas suas visitas e como que você organiza o ponto de CRIP para a primeira ração? Perfeito. Isso é um ponto importante, né? O CRIP, na verdade, a gente já pensando lá na fase lactacional, nós também conduzimos alguns experimentos, até mostrando que a posição do coxinho de CRIP, quando ele está junto com a fêmea, é influenciado. Então, por exemplo, o CRIP próximo à cabeça da fêmea aumenta o consumo da ração. E isso, né, muitas vezes a gente também observa que a gente não vai ter ganho de desempenho na fase de maternidade com o uso do CRIP. Mas ela é extremamente importante no pós-desmame. O leitão já vai entender que aquele pós sem graça ali é a ração dele, né? Então ele vai conseguir já pensar, poxa, já tive contato com isso daqui, é o que eu tenho agora para me alimentar. Então vamos lá. Então também, né, a gente conduziu alguns estudos nesse sentido de demonstrando os leitões que têm um maior consumo no pré-desmame, eles vão maximizar esse consumo no pós-desmame também. Então buscando essas estratégias, né, uma dieta de CRIP tem que ser a mesma dieta no pós-desmame, então ele já conhece esse mesmo alimento, né? Então também ainda outras tecnologias, desde imprinting, né? A gente fornecer um sabor para a matriz durante gestação, lactação, e isso diminui a neofobia, o medo de substâncias novas pelo leitão e aumenta a capacidade de consumo dele. Então existem várias estratégias. Um outro trabalho também que a gente publicou sobre uma meta-análise sobre o uso de CRIP feeding, período de uso do CRIP. Então, a gente sabe que a gente vai ter desperdício dessa ração, uma ração cara, mas quando a gente aumenta esse período, porventura aí fornecendo durante 14 dias de CRIP, a gente tem uma maximização do desempenho na fase subsequente. Então, talvez seja uma oportunidade. Falando aqui em monitoramento, na primeira semana, quais sinais de campo dizem estamos no caminho? E quais gatilhos fazem você intervir rápido? Bom, eu acho que o melhor sensor para nós, quem vai ser? Sempre o animal. É ele que vai estar mostrando para nós se as coisas estão indo bem ou não, né? Então, isso é um ponto importante, né? Pensando em bem-estar, no perfil sanitário do animal, é ele que vai estar falando, opa, o animal começou a ficar arrepiado, começou a ficar quietinho, muita diarreia sendo observado. Não, temos que intervir. Então, sempre, né, a observação, a avaliação diária
pelo menos aí 2 vezes ao dia, é fundamental. Outra coisa, né? Claro que vai depender de modelos de alimentador, mas estimular com que os leitões consumam, né? Manusear a ração, isso maximiza o consumo deles. Então, também traz benefícios. E para quem vai pilotar uma unidade sem óxido de zinco, isso aí é mais futuro ainda? Sim. É de volta para o futuro? Qual sequência prática de implementação em um prazo, eu não vou dizer qual, e os erros clássicos que você mais vê acontecer? Bom, igual a gente falou, no Brasil ainda desconhecemos, acho que, sistemas produtivos que trabalhem sem óxido de zinco, mas provavelmente a gente vai migrar para esse futuro. O que nós temos que pensar? Talvez, primeiro ponto, equilibrar tudo antes, né? Então, idade de desmame, como que é o perfil vacinal desses animais, é claro, lavagem, limpeza, desinfecção, vazio sanitário, né? Nada muito complexo, beabá ali, o arroz com feijão, muito bem feito, né? Então, começar com o básico muito bem feito. Segundo, começar a trabalhar essas diferentes estratégias nutricionais da dieta. Ainda, né, talvez uma primeira etapa, começar a reduzir os níveis de óxido de zinco. Isso também é um ponto importante. A gente conduziu alguns experimentos com zinco, metade da dose padrão, vamos dizer, trazendo resultados superiores ao óxido de zinco. Por quê? Porque o óxido de zinco ele diminui a palatabilidade, os níveis acabam se tornando tóxicos, então os animais começam a reduzir o consumo. Então a gente tem esses benefícios. Eu acho que as estratégias são garantir o básico muito bem feito. Primeira etapa. Pensando em tudo, né? Biosseguridade, programa vacinal, nutrição, como que as fêmeas são manejadas, preparadas, idade de desmame. Depois, o ambiente que vai receber esses leitões. Então, garantir isso é a primeira etapa. E depois, segunda etapa, melhorias nutricionais da dieta e aí sim começar a redução dos níveis de zinco. César, existe a possibilidade assim de alguém falar assim, retirada do óxido de zinco, nem vou assistir, isso aí vai demorar para chegar aqui no Brasil, não vou perder tempo assistindo essa entrevista? Bom, talvez demore um pouquinho. Mas quando chegar, vai chegar e a gente sabe, né, desculpa a expressão, que as coisas vêm meio goela abaixo aqui, né? Então, assim, vai chegar algum momento. Então, vamos se preparando, né? Vamos buscando alternativas. Existem as universidades desenvolvendo pesquisas. Claro que existe muita coisa feita fora do Brasil, na Europa. Talvez não seja o ideal. A gente tem que desenvolver coisas internas aqui, porque a nutrição é muito diferente, o sistema produtivo é muito diferente. Mas sim, nós temos que pensar que vai acontecer. E o que a gente puder ir fazendo de uma forma mais homeopática, mais lenta, com mais cuidado, então é o mais interessante do que vir goela abaixo, né? Vamos lubrificar a goela. Exatamente. Obrigada, professor. Alguma observação final de algo que eu não perguntei, que você queira acrescentar? Não, acho que é só isso. Eu acho que a gente tem que acreditar no nosso sistema produtivo, ela é muito bom, né? Confiar mais, né, na nossa capacidade. Então, assim, a gente faz as coisas muito bem feitas, sabe? Eu acho que esse que é o ponto importante, só ter isso em mente. Confiar na universidade também, né? Às vezes um ponto importante, confiem na gente. A gente está aqui para tentar ter essa conversa, essa interação. Então, acho que é só isso. Obrigada, professor. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Um prazer. Muito obrigado. E para você que nos acompanha, como eu sempre digo, se inscreve no canal para acompanhar as melhores entrevistas do setor.